Salmo de número 40, versículo 4 até o versículo 9. Diz assim o texto sagrado. E nós, reverentemente ao texto sagrado, leiamos a palavra do Senhor, que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Vivemos em dias de descontentamento. Parece que nada está bom. Embora possamos entrar, e se nós tivermos um pouquinho de tempo para olhar o que passa dentro de todo o mover cultural nosso há 30 anos atrás, nós estávamos devendo tudo e mais um pouco. Mas o povo brasileiro parece que não reclamava tanto quanto reclama nos dias de hoje. Há 20 anos atrás, estávamos sem nenhuma esperança. E parece que nos dias de hoje, as coisas ainda não trazem esperança para nós. 10 anos atrás, estávamos entrando numa mudança radical no nosso Brasil, elegendo pela primeira vez o Lula, que ia entrar com tudo mais um pouco. E nós estávamos aí um pouquinho mais de 10 anos atrás, com o coração apreensivo, não sabendo se ia dar certo ou se ia dar errado. Lá se passou todos os anos de Lula e veio os de Dilma, e nós continuamos descontentes com tudo que está acontecendo. O coração do homem é descontente e vai morrer descontente. E o que é pior, quanto mais ele tem, mais descontente ele fica. O texto sagrado diz para nós: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Quando há um descontentamento, nós não olhamos para a grande ação de Deus, que supre e suprirá aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Mas os dias e as circunstâncias nos rodeiam, e nós andamos muitas vezes justamente a favor da maré do mundo, descontente com tudo, descontente com todas as circunstâncias. Nada nos está bom. A namorada não serve, o marido não dá, o dinheiro é pouco, o carro não serve, nada funciona. Mas o texto sagrado diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Isso é uma realidade para nós, igreja. Quando nós entramos neste mundo de descontentamento, o que é que diz a palavra do Senhor? Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Provérbios capítulo 15, versículo 16, diz assim o texto sagrado: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há
inquietação. O que adianta? Vimos há poucas semanas, e eu li nos jornais, quando foram questionar um dos homens mais ricos do mundo, no ano passado, e nesse ano nem tanto. As ações de Eike Batista do ano passado estavam R$26 cada papelzinho. Foram vendidas na semana retrasada a 26 centavos. Você foi um desses que comprou e investiu na bolsa? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Mas muitos crentes confiaram no Eike Batista. E hoje estão assustados. Você está dizendo, pastor, mas foi R$25, aí 25 e pouquinho, por ações, mas tem gente que tem milhões de ações. Você sabe o que é isso? É bilhões de dólares. E o tal do Eike, que estava entre os 20 mais ricos do mundo, ninguém sabe onde é que ele está agora nessa queda. Porque a palavra diz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Não é um homem que pode comprar o mundo num ano. O que diz o texto? Melhor haver pouco, havendo o temor do Senhor. Ah, como eu louvo Deus pelo meu salário, que não me traz a incomodação daquele homem. Mas diz o texto de que grande tesouro onde há inquietação. Você sabe dizer? Uma perturbação. Esse homem não consegue dormir, não consegue comer. Esse homem fica pensando negócio dia e noite. Fica, toma daqui, puxa de lá, arruma daqui, arruma de lá. Tem muito, mas não usufrui. E eu vou semana que vem para o Rio de Janeiro. Pega avião, para lá. Abençoa a missionária. No outro dia sai com ela. E de tarde eu vou para a praia pegar uma marquinha no biquíni. Para chegar aqui e dizer para vocês, minha filha, está dando sol no Rio de Janeiro. E se chover, vou para a praia do mesmo jeito, quer nem saber, lá está quente, que lá nunca esfria. Ele está pegando fogo a vida toda. Tu já imaginou, rapaz, se der 20 graus, estou dentro d'água. Quem nasce no Urubici, meu filho, isso, dá para pegar uma torreira com 20 graus. Dá para virar um camalão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Amados, como é bom nós ouvirmos isso. Mas quando a realidade bate no nosso coração, como é difícil nós crermos nisso. É difícil. O texto sagrado de Salmos diz que Deus não quis sacrifícios, que Ele não aceitou nenhum sacrifício por oferta ao pecado. Porque todas as vezes que o salmista trazia o Salmo 41, um salmo de livramento, ele diz, não há nada que você possa trazer e apresentar ao Senhor que o agrade. Ainda que sejam sacrifícios, e ainda que sejam grandes oferendas, não tem valor nenhum para Ele. Mas a palavra do Senhor diz que uma viuvinha entrou na igreja, no templo, e trouxe poucas moedas. Mas o Senhor para tudo chama os discípulos e diz, entrou uma oferta verdadeira nesse gasofilácio aí. Mas Senhor, tem grandes somas aí. E essa mulher botou 3 moedinhas. Mas ela deu mais do que todos. Porque o reino de Deus é um reino de confiança. E Jesus vira para os discípulos e diz, todos deram do que sobrou, mas esta viúva deu todo o seu sustento. Sabe o que aquela viuvinha estava trazendo? O seu coração vinha pulando para frente com o Salmo 40. Sacrifício não aceitas. O que eu podia fazer de melhor também não. Entrega então, Senhor, a minha vida, o meu sustento, o meu pão, tudo que tenho é teu. Toma. Quem confia no Senhor, a sua casa nunca falta o pão. E como já preguei nessa igreja, pergunto novamente, você acha que faltou o almoço para aquela viúva? Você acha que faltou a cama, o acolhimento? Não, pastor. Não, porque nós estamos olhando. Mas se coloque no lugar daquela viúva. Você traria tudo ao Senhor como uma forma de confiança? Confiar no Senhor envolve muito mais do que apenas declarar que se confia. Bem diz o texto sagrado, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação.
Filipenses 4:11. Paulo entende bem isso e vai nos ensinar um pouquinho a mais. Filipenses 4:11. Digo isto, não por causa da pobreza. Pobreza era a circunstância que Paulo se encontrava. Mas ele responde, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava num momento de dificuldade. Paulo estava num momento apertado. Paulo estava num momento passando até necessidades, não se sabe que tipo, mas o versículo 10 diz que chegou até ele o quê? Uma oferta. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Essa igreja de Filipenses é uma bênção. Estava somando todo o tempo com o apóstolo, e chegou oferta nele. E ele diz: digo isto não por causa do quê? Da circunstância em que eu me encontro, da pobreza, da necessidade. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já imaginou num culto o pastor chegar na igreja e dizer: irmão, estou necessitado, estou pobre. No outro dia não vinha mais ninguém na igreja. Porque a igreja hoje não pode ter pobre, cara. Ou pode? E Deus só faz prosperar, só faz andar coisa. Mas Paulo, pelo jeito, e eu gosto de Paulo, porque ele não era adepto da teologia da prosperidade. E eu estou falando de carne, osso e pescoço. Ele sabia bem o que era padecer necessidade. Essa é a realidade do evangelho. A prosperidade pregada e anunciada a todo canto é uma teologia hipócrita, mentirosa e do inferno, que a igreja come como um sorvete cremoso. E muitos babaquinhas dentro da igreja vivem fazendo as suas estratégias extrabolantes e os seus propósitos bestas diante de homens e dizendo que é diante de Deus para ver se ganha uns trocadinhos a mais. E fica aí pobre, lascado, devendo e a vida inteira estrupiado. Ainda fica enchendo os tubos da gente aqui. Muitos, não é pouco não, que quer chegar diante de Deus, mas não é bem-aventurado. Não é. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E se lá ele diz, aqui nós estamos vendo, e embora ele estivesse passando um momento que ele estufa o peito e diz: queridos, eu estou dizendo que muito me auxiliou neste momento de pobreza. Eita, Paulo era assim, sim, não, cheio do Espírito, fala mesmo: irmãos, eu estou lascado, estou com o sapatinho velho virado na argola, estou andando já sem salto. A túnica, meu filho, já costurei umas 10 vezes. Comida mesmo boa, fazia tempo. Mas essa ofertinha, hoje eu vou na churrascaria, hoje eu vou no rodízio, hoje eu vou hoje eu tiro a barriga da miséria. Fruto do quê? Do contentamento. E ele disse: fico contente, irmãos. Quando nós não temos o contentamento do Espírito Santo, podemos estar cheios de dinheiro, nossa vida é perturbada, mas quando temos o contentamento, podemos estar pobres, e aí temos o coração de um homem cheio do Espírito, que está dizendo: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amado, você acha que Deus deixa passar batido alguém que tem um coração contente em qualquer situação? Sabe por que Deus não deixa passar batido? Porque isso não é da natureza do homem. Porque o homem, quando lhe falta, lhe bate a tristeza. Quando tem abundância, lhe bate a alegria. Mas permanecer na abundância não é fruto de um coração que se realiza no contentamento. No contentamento. E eu sou mais louco ainda de dizer que os dias mais felizes foi o dia que menos tinha, porque eu mais confiei no Deus que supre todas as nossas necessidades.
E às vezes nós temos o pão nosso de cada dia e nos alegramos. E às vezes a nossa oração ao redor da mesa, quando olha a comida posta, a fartura, diz assim: Senhor, muito obrigado pelo alimento deste dia, mas profundamente o nosso coração não se alegra por tudo que está na nossa mesa. Sejamos sinceros, irmãos. Quantas vezes nós oramos da garganta para fora, porque não conseguimos olhar para a mesa e dizer: Senhor, eu quero louvar o teu nome, porque essa mesa está farta. Às vezes nós agradecemos, até mecanicamente, porque não sabemos que agradar o Senhor é para bem-aventurados, aqueles que estão contentes em toda e qualquer situação, aqueles que sabem dar valor para as coisas de Deus, aqueles que sabem chegar diante do Senhor para ofertar. E não fique pensando: não, querido, que eu quero pegar o seu dinheiro, que eu vou fazer alguma campanha hoje. Não vou fazer nada, não. Mas aquela pessoa necessitada, aquela pessoa que não tem nada, essa sabe chegar no altar do Senhor, essa sabe ofertar, essa sabe trazer o melhor. Por isso o Senhor diz lá no salmista: sacrifício não quero. Frufruzinho enfeitado no altar não vale. O que eu quero é um coração partido, é um coração esquadrinhado, é um coração quebrado. Isso o Senhor se alegra. E se o Senhor se alegra, o que falou Paulo? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amado, o que Paulo diz? Porque eu aprendi. Tem gente que vai morrer sem saber, porque não dispõe o coração a aprender. Não dispõe o coração a aprender. E quando não se dispõe o coração a aprender, perde-se a graça de conhecer um Senhor que dá-nos a sua alegria e o contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. Paulo novamente ensinando. Diz assim, 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Você quer lucrar na vida, meu filho? Pastor, eu vou investir no Eike Batista. Pode ir. Você quer lucrar na vida? Olha o que o texto está dizendo. Grande fonte de lucro. Ou melhor, é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Estou falando de coisas físicas. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O padrão do apóstolo Paulo é muito raso para a igreja chique de hoje. Ninguém se contenta com isso aqui. Você se contenta com isso? Ninguém. Agora eu não sei quem está errado, se foi o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo essas cartas, ou nós, vazios e cheios de nós mesmos, tentando ensinar a vida, com as lorotas da nossa própria arrogância. Precisamos aprender. Precisamos aprender. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, 5 diz assim o texto sagrado: seja a vossa vida sem avareza, busca sórdida do engano, do dinheiro, do lucro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim,
Afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quem é o nosso auxílio? É para nós ficar contente com o quê? Com o que temos. Pastor, mas eu gosto de me esforçar para ter mais. Meu filho, você vai se esforçar mesmo para ter mais e vai conseguir, porque quem se esforça consegue. Mas a palavra do Senhor diz que quem tem um coração cheio de contentamento é o Senhor que realiza todos os desejos do seu coração. E pode se matar, ou pode esperar que Deus, diz a palavra, nunca vai nos deixar. Jamais te abandonarei. Nós temos um Deus tão grande, nós temos um Deus tão poderoso, nós temos um Deus tão forte. Precisamos apenas deixar este Deus forte e poderoso, do qual nós falamos que temos, agir na nossa vida, trazendo ao nosso coração um contentamento. Seremos tidos por loucos quando andarmos no meio dos outros. Você não tem nenhuma ganância, você não tem nenhum sonho. O sonho virou ganância, né? Os ideais viraram avareza. Eu não vejo nenhum ideal de alguém rico que não esteja fundamentado na avareza. Eu não vejo ninguém sonhando no meio gospel, se não seja para extorquir alguém ou para passar a perna, não. Porque os sonhos de Deus são para mim. Mas eu não conheço isso na Bíblia. Você conseguir o sonho de Deus para mim? Não consigo, não. Sabe por que eu não consigo, querido? Porque na palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são para nós repercutir como luzeiros no seu corpo, e o seu corpo vai manifestar a glória do seu Filho. Nada que você tem é teu, nada do que você usufrui te pertence. Muito pelo contrário, Deus tem dado a você para que você possa repercutir isso dentro do corpo, que é a igreja de Cristo, e nessa igreja possa glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Como nós nos enganamos, né? Fizemos para nós. Mas Deus só requer que nós façamos para Ele, com respaldo do seu corpo, da sua igreja. Querido, não fui eu que inventei a igreja. Não fui eu que inventei. Porque se eu tivesse inventado, logicamente ela já tinha ido para o espaço e acabado. Mas o tempo quer destruir. Homens poderosos tentaram quebrá-la. E Napoleão Bonaparte, no auge das suas conquistas, declarou, quando perdeu a primeira guerra na Rússia, ele disse: como pode? 20 anos conquistei tudo que podia e não consegui conquistar um continente. Mas lá no meio da Rússia, no meio dos soldados russos, tinham cristãos que no meio da neve e do frio se ajoelhavam e clamavam ao Deus do céu. E ele então disse: este Jesus, que há 1000 e poucos anos atrás, 1800 anos atrás, passou por aqui, até hoje ainda conquistou não só um continente, mas o mundo inteiro. Napoleão, o maior estrategista de guerra, um homem que queria conquistar a Europa e não conseguiu. Quando ele se deparou com um grupinho, meia dúzia de crentes no frio orando, ele disse: rapaz, eu fiz de tudo para conquistar, não consegui. Mas esse Jesus, eu vou para a França, tem servo dele. Eu vou para a Rússia, tem servo dele. Aonde eu vou e faço escravo, tem gente se dobrando e dizendo: Jesus é o meu Senhor. O que aquele homem teve? Ele disse: não tem jeito, cara, eu desisto, eu luto, não conquisto um continentezinho. E esse Jesus, sem nenhuma espada, conquistou gente de todos os continentes. Aquele Napoleão, ele sabia o que queria conquistar, mas burro ele não era. E quando ele viu um grupinho, sabe o que é aquele grupinho? Quando ele viu a igreja reunida, ele viu o poder do Espírito, ele viu um corpo vivo, ele disse: eu fiz tudo isso para ter o que eles têm. Ali de joelho, sem nada.
escravo de guerra, derrotado, eles ainda são melhores do que eu. Quem que falou isso? Um grande general aos olhos dos homens. Quem é grande aos olhos de Deus? Aquele que tem o seu coração cheio de contentamento.